Olá, seja muito bem-vinda ao Belas 40 Mais, esse espaço onde falamos sobre beleza, empreendedorismo, autoestima e saúde, inclusive saúde mental. Aqui falamos sobre tudo o que mais importa no universo da mulher madura, com acolhimento, afeto e com propósito. E hoje vamos falar sobre um tema que ressoa em muitas de nós, mulheres maduras, que às vezes nós sentimos algumas dores, carregamos dores que têm origens talvez no passado e nós nem sabemos de onde vem, algo que nos machuca e nós não entendemos o motivo daquilo. Ou então nós sentimos que dentro de nós tem algo que precisa de atenção. Às vezes por fora nós somos uma mulher forte, mas existe uma criança ali dentro de nós que grita por ajuda. E então hoje vamos aprender a acolher essa criança e a ressignificar, dar um primeiro passo, para poder entender e ressignificar algumas situações da nossa vida. Para falar sobre esse assunto necessário, eu tenho a honra de receber com muito carinho a neuropsicóloga Vanessa Galvão, ela que é psicóloga clínica há mais de 20 anos, com essa carinha de nenê, quem diria. Ela é especialista no tratamento das feridas emocionais, autora do livro Minha Criança Ferida, que é esse livro aqui, onde ela trata desse assunto com muita profundidade, mas também com leveza, traz propostas de exercícios para você aplicar e realmente ressignificar a sua vida, Ela é palestrante e idealizadora do movimento Libres. Seja muito bem-vinda, Vanessa Galvão. Estou muito feliz de ter você hoje conosco aqui. Obrigada, Viviane. Também estou muito feliz, muito agradecida a Deus, porque realmente é um propósito, A escrita desse livro foi um desafio vencido, Porque existia um propósito por trás dele. Então, é com muita alegria que eu trago esse conhecimento para você, para todas vocês, para todos os nossos ouvintes aqui. Então, fique com a gente que nós vamos aprender a reconhecer a nossa criança ferida. Continue aí, voltamos já. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença hoje da neuropsicóloga Vanessa Galvão, e vamos falar sobre a Minha Criança Ferida, que inclusive é o título do livro que ela escreveu. Doutora Vanessa, muitas mulheres carregam muitas dores do passado e que ainda ressoam nos dias da vida adulta dela, Mesmo depois de tantos anos. Como que o seu livro, Minha Criança Ferida, pode ajudar essa mulher a acolher essas dores e a ressignificar, ter uma vida com mais leveza e com mais sentido? Viviane, o livro, ele é o início de uma travessia, Então, a gente só pode tratar daquilo que a gente conhece. Em determinados pontos da vida, nós nos prendemos a dores que nem sabemos de onde vem. Então, às vezes, a vida fica paralisada, você não sabe o que está acontecendo. Então, o livro, ele é um guia para você fazer essa travessia.
Então, a pessoa que não conhece a história do trauma, como o trauma acontece, quais são os registros disfuncionais da criança que é levado para a vida adulta. Então, esse é o primeiro passo. Algumas pessoas hoje falam, mas eu não posso fazer terapia, mas você pode ler um livro. Né? Então, é o começo de uma trajetória. Mas eu já faço terapia. Que bom, ele é um complemento. Então, ele pode vir em várias etapas, várias partes, várias fases da sua vida. Independente de você estar fazendo um processo psicoterapêutico, de você ter feito alguns cursos de autoconhecimento, se fez, que maravilha que fez. Mas muita gente não tem a oportunidade de conhecer a história por trás da sua história. E, de novo, eu volto a frisar, a gente só consegue tratar daquilo que a gente conhece. E o livro, ele fala da história por trás da sua história. Então, você vai curar não só o seu momento presente, mas aquilo que aconteceu antes de você. Porque para você curar o hoje, você precisa entender o que aconteceu antes de você. Não começa no agora, né, Vivi? Exatamente. E esse você voltar lá atrás não significa necessariamente reviver aquele momento, porque o que permanece, na verdade, é a forma como eu me senti e que aquilo permanece? É mais ou menos isso? É exatamente isso. Quando a gente pisa nessas dores do passado, o que eu conto para os meus pacientes? Que a gente vai lá, dá uma espiadinha e volta. Cria um ambiente seguro, né, dentro do processo terapêutico. O livro não é um processo terapêutico, mas ele te dá o caminho, porque à medida que eu vou contando histórias e contando o que aconteceu e como aquilo reverberou, eu vou trazendo um ambiente seguro para esse leitor. Então, você olha para o passado com segurança, você não precisa sofrer de novo. O livro não tem esse objetivo. O processo psicoterapêutico também não é esse objetivo, de você reviver a dor. Não, é conhecer, para curar, compreender a situação. Porque a criança, ela não tem repertório, Viviane. Ela vem ela não tem o conhecimento que o adulto tem. Então, quando você vai com esse conhecimento, com esse repertório do adulto, rever a história da criança, você compreende coisas que lá atrás você não tinha condição de compreender. Uma criança de 5 anos, ela não tem condição de compreender coisas que um adulto de 40 tem, mas ela viveu com 5 anos, então a memória que ela tem é uma memória de 5 anos. Um exemplo disso às vezes a criança tem a sensação do abandono e ela não foi abandonada. Às vezes o papai e a mamãe saíam para trabalhar, os primeiros cuidadores, e ela se sentia abandonada. Não necessariamente que acontecia, ela mas viveu o abandono. Por isso que é um sentimento que é dela, único, não é? É o registro. É um registro do que ela vivenciou. Entendi. Então, como adulta, o que ela consegue? Ela, então eu preciso entender, ela não precisa entender a história dela, a história dela ela conhece, ela se sentiu abandonada, mas ela precisa entender a história por trás da história. Qual que era a história por trás da história? A mamãe e o papai precisavam trabalhar para manter o sustento da casa, para manter a integridade dela, para que ela pudesse estudar. A criança que às vezes é deixada na escola, que ela sente esse vazio do papai e da mamãe, ela precisa entender que ela precisava ser educada, né? Ela precisava da educação escolar, de conteúdos. Então, ela entende, poxa, então eu não fui abandonada. Os meus pais saíram para trabalhar, para me proteger, para trazer o sustento para casa. Entendi. Aí muda a compreensão. Muda, Mas tem situações que realmente houve o abandono, né? Exato. E aí é outro tipo de tratamento. Então, no livro eu também trago isso. Não, Vanessa, eu realmente fui abandonada. Então, no livro você vai entender, não só no livro, mas dentro do programa Livres também, que é onde trata medo, culpa, vergonha, abandono e rejeição, você vai compreender. Medo, culpa, vergonha. Inclusive esses que você falou, eu queria te perguntar assim, como que nós, mulheres, que nos dias de hoje, que nós podemos entender o que na nossa vida influencia hoje por ter me sentido uma criança ferida lá atrás, sabe? Aquelas feridas que permanecem hoje, como que isso pode ressoar na minha vida? Eu sou uma pessoa insegura, ciumenta, carente, alguma coisa assim? Tudo isso, né? Porque a pessoa que traz a criança ferida, como eu te falei, lá atrás essa criança ela não tinha repertório. Então ela vem como adulta com esse repertório infantil, com essa dor da criança que foi ferida. E ela não ressignifica, ela não dá o sentido real, ela não conhece a história por trás dessa história, ela se torna uma pessoa reativa. Então, ela não é uma pessoa ativa na vida, curada. Eu tomo uma atitude porque eu estou
agindo, eu penso naquilo que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Não, eu estou reativa à situação. Então, uma mulher ou um homem ferido, ele é muito mais propenso, essa pessoa é muito mais propensa a ter relacionamentos abusivos, a ser uma pessoa... Aí vem, o que é a reatividade? Eu posso ser extremamente falante e ser insegura. Então, às vezes você pega uma criança que ela é tagarela, você fala, nossa, que menino tagarela, e o menino, ele tá falando porque ele precisa do espaço dele, ele dispara falar, e aí você começa a dar aquela atenção, não, mas ele é uma criança extremamente insegura, ele tá nervoso, tá com medo, ele precisa se impor, né? Então ele vai através da fala, ele começa a se impor. E tem aquela criança que é extremamente calada, que é o bonzinho da turma, que os professores adoram, né? Não dá trabalho. Mas como é que isso vai chegar lá na fase adulta? A gente falou um pouco da criança que é assim, mas o adulto também é assim. Às vezes ele se retrai, ali é uma resposta traumática. Quando você se entrega a um relacionamento abusivo e você não consegue sair dele, é uma resposta traumática. Os vícios são respostas traumáticas, né? Todo tipo de vício, né? Até, porque o vício, na verdade, ele é uma fuga, ele é um caminho de adormecimento da dor real. Então, se eu estou viciada numa atividade física, não estou dizendo que é ruim, a atividade física é excelente, mas o vício da atividade, o excesso, né? Então, o álcool, outros tipos de vício. Então, o que é isso? O problema ali, na realidade, ele não é exatamente o vício. Quando vem para o tratamento, a gente não trata diretamente o vício, a gente trata a dor que leva, que ocasionou ele a entrar no vício. Naquilo, porque quando ele está lá tomando a bebida, quando a pessoa está lá praticando excessivamente seu esporte, ou está excessivamente num jogo, ou no celular, ela está distante da dor que ela está sentindo. Então, por um tempo, dá o alívio. E o cérebro precisa daquele respiro. E aí, o que você vai ensinar? O que eu ensino aos meus pacientes, as pessoas que passam pela minha vida, né, dentro do processo? É que não adianta você fugir, o monstrinho está lá. Você fechar os olhos para ele não quer dizer que ele vai deixar de existir. Entendi. Você está vivenciando, você está fugindo de uma dor que você precisa sentir. E não é sentir a dor de novo, é compreender a história dessa dor, se libertar dela, porque aí você não precisa mais entorpecer, você não precisa adormecer, você precisa vivenciar. Então, um dos segredos é não fuja da dor, do processo. Entendi. E existem sinais que quem está nos assistindo pode identificar hoje na vida adulta, né, na vida madura, para identificar que lá dentro tem algo pedindo socorro, gritando por ajuda? O corpo dá sinais, né, gente? O corpo dá sinais. Dá. Você começa a sentir uma enxaqueca, as fibromialgias da vida são respostas traumáticas, porque quando você eleva o nível de estresse, quando você está com estresse alto, você aumenta o nível de cortisol, aumenta a inflamação do seu corpo, então aumenta, tudo inflama dentro de você, né? Então isso já são respostas do trauma no seu corpo, então o corpo começa a dar sinais. Então você pode ver a pessoa que tem crise de enxaqueca, que está ganhando peso, que está perdendo peso, que está com a fadiga crônica, que a pessoa não consegue levantar da cama, ela começa a não absorver direito as proteínas, as vitaminas no corpo, porque o corpo está sempre inflamado, ele não retém as vitaminas, então o corpo começa a gritar. E de fato, procurando uma ajuda, né, do profissional, pode ajudar essa pessoa a melhorar essas questões físicas e emocionais através da cura das emoções também? Sim, o processo ele é conjunto, né? Então, às vezes a gente precisa de algumas medicações, né? Tanto as medicações de um psiquiatra, de um neurologista, quanto da psicoterapia, um endocrinologista. O trabalho que eu realizo com os meus pacientes, ele é um trabalho em conjunto. Porque às vezes o paciente vem com a fadiga crônica, mas ele está com déficit de vitamina B, né? Ele está ali no estado depressivo, a história dele não condiz com a produção, a produtividade dele na vida. Quando você vai ver, é a baixa vitamínica. Então, você vai trabalhando todos os contextos, porque o nosso corpo, ele não trabalha de forma separada. A nossa mente interfere no nosso corpo, e o nosso corpo interfere na nossa mente. Então, tudo precisa estar bem conectado, precisa estar interligado direitinho para que a máquina funcione. Porque se você coloca óleo em um canto, se você põe vitamina em outro e não cuida do resto, essa máquina uma hora vai parar de funcionar direito, ela vai despedaçar, ela vai despencar,
né? Porque às vezes a pessoa paralisa, ela não sabe por que ela paralisou. Então, o trabalho, ele é conjunto. Complexo, bem complexo mesmo. A conversa está bem profunda e muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Mas fique aí que nós vamos falar sobre como reconstruir, sobre autoestima, sobre vários aspectos para você se olhar com mais carinho. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença da neuropsicóloga Vanessa Galvão. Hoje estamos falando sobre Minha Criança Ferida. E agora nós vamos aprender a libertar, né? De alguma forma, é o início de um processo, né? No que o livro dela nos ajuda nesse sentido, de curar a criança interior para se libertar e viver com mais sentido, né? Vanessa, você acha que curar a criança interior, ela também transforma a mãe que nós podemos ser, seja mãe não só dos nossos filhos, mas mãe de projetos, mãe de nós mesmas? Você acha que sim? Com certeza, uma pessoa curada, ela transita muito melhor pela vida, de uma forma mais leve, mais segura, mais sensata. A pessoa, ela assume para si o propósito da vida e ela vai com segurança. Então, quando você passa pelo processo de reconhecimento dessa criança que precisou, que foi ferida em algum desses termos, né, das feridas emocionais que eu te falei, do medo, culpa, vergonha, abandono, rejeição, e ela consegue identificar isso e ela se cura disso, ela não caminha, ela não transita mais na vida em cima da dor ou da validação daquela dor. Ela se torna uma pessoa mais propensa a assumir os seus projetos e concluir, e ir até o fim. Então é muito mais leve a vida de uma pessoa curada. E quando ela se liberta disso, ela consegue voltar para a sua essência mesmo? Assim? Além de voltar para a sua essência, ela leva outras pessoas com ela. Que maravilha. Porque é gostoso você viver com uma pessoa curada. Você quer estar perto, aquela pessoa, ela te inspira a ser melhor. Você olha para a pessoa e você pensa assim, o que você fez? Não tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, o que aconteceu com você? O que você fez? Você tá diferente, né? Você quer ficar perto. Que água que você tá bebendo? Eu quero beber eu quero também. É a mesma coisa daquela pele rejuvenescida, né? Bem tratada, bem cuidada. Você olha e você fala, o que você fez, né? Não. Fui lá, né, Viviane? Olha só. Mas além disso, é exatamente aquela pessoa que a gente tem vontade mesmo, que você olha e você fala, essa pessoa me inspira, eu quero entender o que aconteceu com ela. Então não é só sobre você, não é só sobre quem passou pelo processo de cura, é sobre aquilo que você leva, que você devolve para as outras pessoas, para o universo, para a humanidade. E o que você pode dizer para uma mulher que percebe que está reproduzindo nos seus filhos a dor que ela viveu? O que pode dizer para ela? Olha, nem todas as pessoas, elas conseguem perceber que elas estão reproduzindo um movimento que ela viveu no passado. Então, uma forma de você identificar isso, preste muita atenção, porque isso é importante, é quando você não gosta do comportamento do seu filho.
sabe? Quando você olha, você começa a acusar aquela criança. Você precisa entender que a criança, ela é fruto, ela é reflexo do meio em que ela vive. Ou seja, ou é o seu comportamento que provoca aquela reatividade na criança e você não gosta, então você tem que olhar para você, ou tem alguma coisa acontecendo no ambiente em que essa criança está transitando. Seja o que ele está lendo, assistindo, vivendo na escola. Então, opa, não é comigo, Vanessa, eu trato meu filho super bem. Mas e a escola? E os professores? Quem são as pessoas que transitam, que passam, que fazem parte do universo do seu filho? Então, a primeira coisa não é só sobre você. Para ser melhor com o filho, e como você diz, não só dos filhos da barriga, mas com as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, a gente precisa entender que o comportamento das pessoas em relação a gente é fruto, é reflexo daquilo que a gente faz. Então, se eu não gosto da forma como o outro me trata, eu preciso olhar para mim. Peraí, tá me tratando com abuso? Tá sendo mais invasivo comigo? O que eu estou fazendo? Qual é o meu lado permissivo que dá àquela pessoa o espaço para ela agir dessa forma comigo? Pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser um funcionário, seja quem for. Então, olhar para si vai te fazer mudar o comportamento, e quando você muda, tudo que está à sua volta muda com você. É isso aí que você falou, eu me identifiquei muito, que em alguns momentos eu falo, onde eu errei, né? Principalmente porque tem filhos adolescentes, às vezes a gente trata com todo o amor, mas tem a questão também do balé hormonal que acontece ali, mas isso que você falou faz a gente também pensar, será que a maneira como ela está reagindo tem a ver, e me afetou de alguma forma, pode ser que esteja comigo também, né? Eu posso olhar para mim mesma e tentar melhorar, como você falou, ao nosso redor, quando a gente entende, né, tudo começa a ficar mais claro, com mais fluidez, né? E o filho, Viviane, todas as fases, elas são muito importantes. Então, a gente tem ali aquela primeira fase, até os 5 anos, que é onde ele não tem repertório nenhum. Tudo está aprendendo com os primeiros cuidadores, com as pessoas com quem ele convive. Depois disso, essa fase aí da adolescência, da transição, que você trouxe, o balé hormonal, junto com todas as informações, o adolescente, ele começa a selecionar aquilo que ele quer para ele, o que ele não quer. Então, tudo que ele aprendeu do papai e da mamãe, de um líder religioso, de um colega, dos pais dos colegas, porque eles também observam a vida dos pais dos colegas, eles começam a selecionar. Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, porque eles começam a se impor na vida não mais como os filhos da mamãe, mas como pessoas. Eles já fizeram uma seleção do que eles querem para eles. Então, nós como adultos temos que ter o cuidado e a sensatez de não sermos muito impositivos, no sentido de não deixar a pessoa viver a própria vida, sabe? De ter esse alinhamento entre o que eu quero, entre o que é ideal para mim, o que eu desejo que meu filho seja e o que ele nasceu para ser. Né? Então, se eu identifico que o que ele está captando da vida, que o que ele está trazendo para a vida vai ser ruim para ele, qual que é a minha obrigação enquanto mãe? É trazer para perto e orientar. Olha, meu filho, talvez você tenha percebido alguma situação e que você foi para esse lado, mas olha, isso aqui vai te trazer tais e tais e tais consequências. Sim. Então, ali você já está trabalhando a sua criança ferida com o seu filho, porque você está dando atenção que às vezes você não teve. E está tratando a criança ferida dele porque ele está pegando padrões que às vezes não vai fazer bem para ele lá na frente. Isso que eu ia te perguntar, esse caminho para poder, que a gente evitar que os nossos filhos também tenham essas dores no futuro dessa criança ferida, não tenham lembranças ruins da infância, né? Que caminho que nós poderíamos seguir para que isso aconteça? Na verdade, a gente não pode caminhar em cima desse romantismo de que o filho não vai ter uma ferida, porque ele não convive só com a gente. Nós vamos errar enquanto pais, porque nós, mãe e pai, não nasceu mãe e pai. Se você tem uma idealização de que o seu pai deveria ter feito isso e isso por você, ele não tinha que ter feito porque ele não sabia o que fazer. Minha mãe não fez isso, ela não fez porque ela não sabia o que fazer, ela não nasceu mãe. Pai e mãe não nasce mãe, eu não nasci, você nasceu mãe? Não. A gente está aprendendo e a gente aprende com cada fase. E às vezes, enquanto avós, nós até podemos ser um pouco melhores porque nós já temos uma experiência,
né? Mas nós não vamos interferir na educação, na criação dos nossos filhos que vão criar os próprios filhos. Então não existe esse romantismo, essa idealização de que nós não vamos gerar dores nos nossos filhos. Nós vamos gerar muitas dores e elas são necessárias. Né, da maturidade, não é? Porque se nós não frustrarmos os nossos filhos, eles não vão aprender a lidar bem com a frustração. E se eles não lidam bem com a frustração, que tipo de ser humano eles vão ser? Tem razão, né? Isso que você tocou aí é muito essencial. E até porque hoje as crianças, o celular, ele obedece todos os comandos, né? A todos os comandos. Então, eu estou vendo muitos jovens que não sabem lidar com frustrações, porque ali ele faz o comando, obedece, mas na realidade ele não está tendo essa sensibilidade de saber lidar com os nãos da vida, né? E isso tem reflexo, porque o mundo, a máquina pode até te obedecer, vai chegar um ponto que nem a máquina te obedece mais, né? Você tá ali, a criança tá ali em um jogo, acontece alguma coisa, perdeu o jogo, entra no estado de estresse, enfim. Então, a gente teria que ter uns 10 programas para falar sobre isso. Mas só entendendo que é importante que essa criança tenha, que os pais compreendam que eles vão sim gerar registros funcionais e disfuncionais nos seus filhos. O ideal aí, o segredo aí é estar atento, sabe, em todas as fases, o que meu filho está fazendo que não tá sendo legal, e o que eu estou fazendo, porque existem mães que são extremamente, aí a gente já parte para um outro movimento, que são dos transtornos de personalidade. Uma mãe narcisista, por exemplo, ela não permite que o filho não seja aquilo que ela não determinou que ele seja. Então você vai fazer isso, tem que ser dessa forma. Então tem que ser do jeito, a necessidade do controle é muito grande. Um pai narcisista faz isso. Mas aí a gente já entra para um outro caminho, que é o dos transtornos de personalidade. Então filhos de pais narcisistas, eles têm um outro movimento, uma outra estrutura de cérebro, uma outra estrutura mental. E eles têm uma tendência a também serem narcisistas? O ambiente influencia, tá? Ele pode sim ter essas características narcísicas, mas ele pode crescer, depende de quem ele foi dentro dessa família, se ele foi o bode expiatório, se ele foi o filho estrela, né? E a gente pode também um dia falar sobre isso, porque o bode expiatório é aquele que precisa conquistar esse pai ou essa mãe o tempo inteiro, então ele fica de olho no mundo para entregar tudo aquilo que o pai quer, mas ele nunca tem a atenção que ele precisa. Então como é que ele se comporta no mundo? Isso é uma ferida emocional. Ele se comporta de uma forma que ele está sempre aqui fazendo muito pelo outro para provar que ele pode ser amado. Então é uma pessoa que vai sempre lutar pelo amor, ele vai sempre batalhar por um amor que ele não tem. Vai faltar algo. Vai faltar porque ele não tem. Na verdade, ele não tem. Agora você falou do filho estrela, eu fiquei curiosa. O filho estrela de um pai e de uma mãe narcisista, ele é o filho ideal, ele é aquele filho idealizado. Então ele é o escolhido, mas isso não quer dizer que ele seja feliz por isso, porque o filho escolhido, ele carrega o peso de ser aquilo que o pai e a mãe querem. Então ele tem uma autocobrança grande. Ele corre o risco de ser tão controlador e narcísico quanto esse pai e essa mãe. Nossa, bem complexo, né? Você pode ensinar para nós um exercício simples e prático, né, para que as nossas telespectadoras possam fazer essa volta em si mesma e ter um autoconhecimento melhor? Mas responda para nós daqui a pouco, depois do intervalo, porque nós voltamos já com muito mais. Fique com a gente. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Somos de carne e osso. Somos de titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro!
Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença da neuropsicóloga Vanessa Galvão. Estamos conversando sobre a minha criança ferida. E eu fiz uma pergunta a ela, vou repetir aqui, para retomar o nosso bate-papo. Você poderia nos ensinar um exercício simples de autoconhecimento? Claro, com todo prazer. Lembra que eu falei sobre não fugir do desconforto do processo? Não fuja do desconforto do processo. E o que eu vou ensinar para você hoje? Nós temos um pontinho aqui que nos ajuda a conectar com a emoção do momento presente. Então a pessoa às vezes está muito ansiosa, está nervosa. Se ela pega aqui a palma da mão, esse cantinho, e coloca aqui no meio, faz comigo. Isso aqui no meio. Mão direita ou esquerda? Qualquer um. Tá. Que você sentir melhor. Meio. Isso, vai colocar aqui no meio. E você vai colocar a outra por cima com uma leve pressão, como se fosse um aconchego, um afago. Aquilo que você não recebeu, você está acolhendo aqui dentro de você. Então, só o fato de você colocar a sua mão aqui, você já se reconecta. Então, às vezes a pessoa está ali ansiosa, está nervosa, ou está preocupada com alguma coisa, o cérebro não sabe, tá ali naquele turbilhão de coisas, só o fato de você colocar essa mão aqui é como se fosse um abraço na alma. Um abraço. Você sente? Quando você... A energia muda e a gente, sem perceber, fecha os olhos. Interessante. Até eu tô ensinando, eu fechei aqui. Porque o que é? Você sai. Por que a gente fecha o olho? Porque a gente volta para dentro. Eu tô comigo aqui. Não importa o que está acontecendo lá fora, eu tô comigo aqui. Então, é como se eu trouxesse aquela segurança, aquela estrutura, aquela base que um dia eu precisei. Então, tem alguém gritando comigo, né? Alguém gritou ou aconteceu alguma coisa que não me fez bem, que não me gerou um certo desconforto, alguma memória reverberou, não tô legal, vontade de aí a pessoa que está no vício, né? Vontade de beber, ou seja lá do que for, quando ela toca esse ponto aqui, ela traz de volta esse senso de equilíbrio. E ela deixa o pensamento fluir ou ela deve conscientemente mudar essa O segredo é não se apegar à dor. Você vai sentir o desconforto do processo, mas segura. Porque você está trazendo essa segurança, tá vendo? E por quanto tempo eu fico aqui? Você pode ficar até você se sentir confortável, tá? Tem pessoas que ficam rapidinho, colocou aqui e passou. Tem pessoas que precisam ficar mais tempo. Dependendo da intensidade da dor, ela vai precisar ficar mais tempo, né? Então, às vezes, é uma saudade muito intensa, né? E aí você precisa identificar o que está por trás dessa saudade. É a ausência da pessoa ou é o senso de abandono? Entende? Então, a dor, ela nunca é a dor daquilo que você imagina que seja. Por exemplo, você está sentindo muita falta. Vamos falar da saudade, que foi o que veio aqui, né? Estou com muita saudade, muita saudade, muita saudade. Aí você fala, tá, mas por que essa saudade está doendo? Essa pessoa vai voltar? Essa pessoa não vai voltar? Essa pessoa já não está mais aqui? O que é? Aí você para e fala, o que me dói é o me sentir sozinho. Aí você acolhe, você descobriu a realidade daquela dor. Não é só porque a pessoa não está ali, é porque você está se sentindo sozinho. Ou então, tá, a pessoa que você sente saudade está viajando, vai voltar, ok. Mas você está sentindo o quê? Essa pessoa não te ligou? É o senso de abandono. Então não tem nada a ver com a pessoa. São os seus registros disfuncionais da infância. Você está sentindo um abandono, você está sentindo a solidão, você está sentindo a perda. Né? E no caso de uma perda mesmo real, de alguém que já não está mais, né? Não tem como voltar, fez a passagem, não está aqui. Então, mais uma vez, você vai identificar o que é que você está sentindo. Então, aquela pessoa foi, ela não vai mais voltar, então fica aquela incompletude. Por exemplo, um pai e a mãe, que geralmente é o que a gente espera, que traz esse ponto de equilíbrio, de segurança, quando a gente fala de pais funcionais, não de pais que têm transtorno de personalidade. Então, quando um pai e uma mãe partem, a sensação é de desamparo. Né? O que ficou para mim se a minha estrutura não está mais Perde aqui? O suporte, né? Perde. E o que eu vou fazer? Então,
quando você volta nisso e você entende que o que era deles está em você, o que foi construído com eles está em você, você se liberta dessa dor de apego. Então você entende, eles vivem em mim, o que veio deles está em mim. Né? Então foi construído algo que ficou. E aí você sai da dor, daquele sofrimento do apego. Você entende, você compreende a sua dor. Certo. Eu compreendo que me faz falta, mas eu estou segura porque algo deles ainda vive em mim, ou tudo deles vive em mim. Quando a gente fala de pais funcionais, tá? Porque quando são pais que têm transtorno de personalidade, a devastação, o estilhaçamento que eles causam na vida dos filhos é surreal. Entendi. E como que nós podemos validar o sentimento na prática? Esses sentimentos que a pessoa também fala, às vezes, passa por ali como se não dá nem um pouco de atenção àquilo. Tem alguns momentos que nós precisamos também validar e dar atenção, não é? Quanto mais você foge da dor, pior é. Por isso que eu falo, não fuja do desconforto do processo. Porque às vezes, com quem você convive, né, as pessoas, você pode estar passando por um processo, às vezes a pessoa tem crise do pânico, por exemplo, não sabe de onde vem, e aí alguém que convive com ela fala, não, isso é bobeira, mas às vezes ela precisa ser validada de alguma forma, né? A invalidação do sentimento do outro. Geralmente, quando eu invalido o seu sentimento, é porque eu não dou conta de lidar com você. Então, eu vou invalidar porque eu não quero saber, eu não dou conta de lidar. Então, você precisa procurar um profissional, precisa procurar alguém que realmente te acolha. Agora, no caso da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, a gente pensa assim, ai meu Deus, é ruim. Olha, o que eu vou dizer aqui, vocês podem assustar no primeiro momento, mas a ansiedade, ela não é ruim, tá? Porque se ela veio, é porque nesse momento você já está pronto ou precisa estar pronto para lidar com aquilo que você fugiu do passado. Porque você só está tendo crise de ansiedade hoje porque você calou coisas lá atrás. Então chegou o momento que o seu corpo, o seu sistema, ele não aguenta mais, ele começa a pedir socorro, você começa a ter crise de claustrofobia, síndrome do pânico, ansiedade e uma série de coisas que o corpo vai começar a gritar, porque agora sim você já pode buscar, você já tem repertório e você pode buscar ajuda. Seu corpo entende que não tem mais jeito disso ficar escondido. Já ficou tanta coisa por baixo do tapete, por baixo dos panos, que agora não tem jeito de ficar mais. Então, quando eu falo que não é ruim, é no sentido de que agora sim você está pronto para buscar ajuda e ser curado, tá? Então, é ruim a sensação do pânico? É péssimo. É ruim a sensação da ansiedade? É péssima. Mas entenda que agora chegou o momento de você se libertar daquilo que você deixou lá atrás. Vanessa, e nos dias difíceis, o que fazer para não se afundar de novo? Assim, às vezes tem dias que são realmente difíceis, nem sempre a vida tem altos e baixos, né? O importante é saber lidar com os dias difíceis, sabe? Não se desesperar, não se apavorar, entender que aquele dia vai passar, né? Então não é que você vá ignorar a sua dor, você vai acolher a sua dor. O segredo é esse, Viane. É preciso acolher a dor, se inteirar de si mesmo, entender que aquilo vai passar, que dias piores você já viveu, sabe? Que aquele dia também é um dia ruim e um dia bom vai acontecer novamente. Agora, se você se desespera, se entrega totalmente àquela dor, ela vai se manifestar no dia seguinte, ela vai se manifestar mais uma semana, ela vai continuar se manifestando. Então, eu sinto sem apego, eu sinto que eu não estou bem, eu vou descobrir o porquê, qual que é a história do não estar bem. Qual que é a história por trás dessa história? Lembra que eu falei da saudade? Sim. Então eu vou sentir a saudade, mas se eu vou investigar a história por trás dessa história da saudade, eu vou chegar em um ponto que eu vou compreender que eu não preciso ficar ali na cama sofrendo. Eu posso sentir essa saudade, mas eu posso continuar trabalhando. Fazer atividades também, uma caminhada, algumas atividades de lazer também ajuda, né, a curar essas feridas. Ter momentos de lazer com os amigos, se permitir. Isso. Não fugindo da dor, sentindo a dor. Porque se você foge à dor, você corre o risco de entrar para os vícios, para entorpecer aquela dor. Então, o importante é não fugir do desconforto do processo. Veio o processo da dor, eu sinto e não me apego. Eu sinto e deixo ir embora. Entendi. O segredo é deixar ir. Deixe ir, mas sentindo, né? Não mascarando. Muito bom. Vanessa, deixe para nós as suas redes sociais, para o pessoal conhecer mais sobre o seu trabalho, para que eles saibam onde eles podem adquirir esse livro, porque hoje nós conversamos esse assunto
que esse livro, Minha Criança Ferida, é para ajudar em vários desses passos que nós conversamos hoje. Fala um pouco para nós rapidamente sobre esse livro e como podem adquiri-lo. Bom, o livro, ele é o início da travessia, como eu falei no início do programa, né? Ele é o início da sua jornada e você pode adquirir ele através do WhatsApp, que é o 61 98455 8924, ou pelo direct do Instagram, @livres.vanessagalvão, @livres.vanessagalvão. Lá você adquire o livro. E tem o programa chamado Livres, né, que ele é um movimento de cura, onde nesse programa eu desenvolvo com o meu paciente exatamente a cura das 5 feridas emocionais, que é o medo, a culpa, a vergonha, o abandono e a rejeição. Então, esse é o movimento Livres, que você pode também ter acesso a ele diretamente pelo WhatsApp, 61 984558924, ou por mensagem no direct no Instagram. Vanessa, para essa mulher que descobriu agora que existe uma criança ferida dentro dela, que palavras de acolhimento você pode falar a ela? Olha, que desafio, hein? Coisa boa, vamos lá. Bom, o medo, ele não vai sumir, entende? Então, a coragem, ela não é a ausência do medo. Você pode ir com medo mesmo, você pode buscar a história por trás da sua história, mesmo com esse medo, porque a coragem, ela vai te encontrar ao longo desse caminho. Então, a mensagem que eu deixo hoje para você é: vai com medo mesmo, tá? Não fuja desse desconforto, do processo de sentir aquilo que foi ruim para você, porque agora você vai sentir não como uma criança que não tinha repertório, mas como um adulto que já consegue lidar com aquilo que a criança não conseguia lidar. Então, mantenha a sua travessia, porque a coragem, ela vai te encontrar no caminho. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostei muito desse assunto. Acho que, como você falou, daria para fazermos vários episódios, vamos falar de várias dores, e todas nós aprendemos muito. Muito obrigada. O Belas 40 Mais está sempre aberto para te receber com tanto carinho, com todo carinho. Muito obrigada. Curar a criança ferida não é apagar o passado, é acolher quem fomos para libertar quem queremos ser. Porque nunca é tarde para se cuidar, se ouvir, se sentir bela. A sua história não termina com a ferida, ela pode recomeçar na cura. Até o próximo episódio, te espero!